Faz tempo já que eu não gravo um vídeo. Vou gravar esse aqui. Eu não tô tendo muito tempo. Eu tô estudando coisas novas agora, tava fazendo curso, tava também em Vitória, que vocês viram no último vídeo, o áudio não é bom. Teve um vendedor de picolé que participou do vídeo, uma participação especial. Mas enfim, para vocês que não viram ainda, vai lá no meu Instagram ver. Eu fiz uma entrevista sábado agora com o Davi sobre libertarianismo, que me levou a querer falar sobre isso hoje. Eu vou fazer esse vídeo de um jeito diferente, não vai ter nada escrito aqui embaixo como referencial, não vai ter também que eu sempre trago citações e livros, etc. Vai ser só mais ou menos o que eu acho sobre o papel do Estado e o que eu acho também sobre origem, etc. Por quê? Porque eu fiquei pensando sobre isso. Basicamente, é assim que eu faço o vídeo. Mas assim, é pra não deixar de ser vídeo e eu acho também que é uma discussão interessante porque pouca gente pensa sobre origem de Estado e sobre qual é o papel do Estado mesmo. E assim, eu queria começar falando, quando a gente pensa origem de Estado, primeiro a gente tem que pensar sobre a ontologia do ser, ou seja, a lógica do ser humano, né? A lógica do ser em si. Então, e quando a gente pensa na ontologia do ser, em sociologia e tal, automaticamente a gente pensa no debate contratualista de Hobbes e Rousseau. Apesar que existem outras formas de pensar, o naturalismo, etc., eu vou me ater aqui ao contratualismo, porque se vocês quiserem que eu faça sobre outras coisas assim, eu até faço, me preparo melhor. Mas isso até porque é o que eu sei mais, assim, apesar de não saber tanta coisa, né? Mas enfim, o Rousseau, ele pensa que o ser humano, ele em si, ou seja, a sua essência, ela é boa, e que a sociedade, através do egoísmo, da vaidade, dessas picuinhas, a sociedade corrompe esse indivíduo, esse ser humano que é bom. E através da história foi assim. Ou seja, a sociedade ela é má porque ela corrompe o homem, que é bom. E o homem fica mal por causa da sociedade. Que é diferente do que o Hobbes pensava. O Hobbes pensava que o homem, o indivíduo, ele é mau e esses vários indivíduos, eles criam um mal maior, mais forte, que ele é necessário para conter esse mal que é o ser humano individual. Ou seja, o homem, ele é mau em si e ele cria a sociedade para se defender deste mal, que é o ser humano. Eu acredito no ponto do Hobbes. Eu sou robista ou robesiano, depende. Eu já vi as duas expressões. Eu li um livro do Ian Morris chamado Guerra, que ele mostra que quem tem esse pensamento de Hobbes, ele, no final das contas, está certo. E ele vai mostrar, citando o Senhor das Moscas e vários outros estudos, que essa sociedade primitiva nunca, meio que nunca existiu. E se existisse essa sociedade primitiva sem Estado, a gente ia ver que o homem era mau. Eu estou só expondo assim, já concluindo sem argumentar. Mas é uma forma até cristã de entender essa maldade do homem que veio através do pecado, por exemplo. Mas você também tem uma visão ateísta dessa situação do Hobbes, de que o homem simplesmente é egoísta mesmo e é mal em si, não por conta da sociedade. A sociedade é só uma extensão da maldade do indivíduo e etc. E é assim que eu acredito. E os dois, tanto Rousseau quanto Hobbes, eles estavam falando sobre segurança e sobre guerra e etc. Então, assim, que essa maldade para Hobbes levaria a vários conflitos e o Estado, a criação do Estado se deve a mediar esses conflitos de dois seres maus. E para mediar esse conflito, você tem que ser um mal maior ou mais forte. A frase dele, o lobo é o homem é o lobo do próprio homem, significa mais ou menos isso, né? Só fazendo um medalhão aqui, né? Que é, que é o que o Alex, meu amigo, sempre disse para eu não fazer. E que eu continuo fazendo. Porque é simplesmente mais fácil. Então, continuando isso, sabe, pensando ou
entendendo que o homem é mau, a gente tem a origem do Estado. O Estado ele tem uma origem para defender a propriedade privada. Em que sentido? Eu tenho uma propriedade, vamos dizer que é um cavalo. O que eu acho uma péssima ideia ter um cavalo como propriedade. Quem teria um monstro como propriedade? Enfim, eu tenho um cavalo como propriedade. Nada impede que outra pessoa venha aqui e roube meu cavalo, a não ser o que eu puder me defender. Se eu tiver armado ou alguma coisa assim, ou partir para cima na porrada do cara. E é assim meio que você defende a sua propriedade sem o Estado. Só que vai ter uma pessoa sempre com mais recurso que você, seja ele militar ou financeiro, normalmente os dois estão atrelados, né? E que vai conseguir roubar a sua propriedade sem que você possa fazer nada. O Estado, ele é criado através da junção de vários indivíduos que não têm força individual para se defender. E isso não é uma questão de esquerda, de direita ou tal, ou qualquer coisa assim. O Adam Smith ele diz mais ou menos alguma coisa parecida. A função do Estado, para o Adam Smith, uma delas, é se defender de um inimigo estrangeiro. O Estado ele deve financiar as forças militares. Ele diz isso na Riqueza das Nações. Então, ou seja, esse argumento de origem do Estado ele vai tanto de quem quer um Estado maior quanto de quem quer um Estado menor. Eu não, falando nisso, eu lembrei agora, eu não sou robista, ponto. Eu tenho várias críticas ao Hobbes e tal, principalmente de Estado totalitário, que eu não acredito. Enfim. Então, você tendo. Por exemplo, hoje, só voltando ao argumento, se alguém vem e rouba um cavalo meu, eu ligo para a polícia. O Estado ele tem esse poder agora de legitimidade da força. Que é. Então, ou seja, eu não, teoricamente, eu não preciso ter essa força para me defender minha propriedade, porque o Estado faria isso para mim, através de exército, polícia e garantias de leis e de direitos. E sobre o ponto, agora, para finalizar, assim, o ponto sobre ser Estado mínimo ou máximo, ou seja, qual é o papel do Estado, já que a gente entendeu a origem, é a moralidade ontológica do ser, que o ser é mau. E depois a gente já passou para o ponto sobre origem do Estado. Bom, o Estado nasce simplesmente porque você tem uma propriedade, tem que ter, além da propriedade, alguns direitos, né? E que o Estado ele nasce para proteger esse direito, para proteger as pessoas que não conseguem esse direito de terem esses direitos. Por exemplo, só para interromper um pouco o meu próprio argumento, a pessoa que tem riqueza, que tem terra e etc., ela provavelmente na época ela teria esse direito garantido pelo seu próprio meio. O Estado ele nasce para garantir esse direito às pessoas que não conseguem ter esses meios. E como que. Mas quer dizer que o Estado só garante o direito a essas pessoas? Não é isso que eu quero dizer. Ele nasce para garantir esses direitos, só que para essas pessoas que não têm ter o direito, todos têm que ter, inclusive quem já teria através dos seus próprios meios. Só um exemplo disso para não ficar tão prolixo que eu achei que eu fui. Você pensa no exemplo da educação pública e a saúde pública. Quem tem condição de ter saúde privada, tem. Não precisa do Estado, funciona tanto para a saúde quanto para a educação. Mas o Estado, a educação e a saúde pública não serve para essa pessoa ter saúde, porque as pessoas já têm o direito dela garantido. O Estado ele serve para garantir a pessoa que não tem esse direito de ter. Eu acho que fica bem simples assim, né? De se pensar qual é o papel do Estado. Existem algumas diferenças, por exemplo, do liberalismo para socialismo, para o socialista democrata, que é o que eu sou, ou social-democracia, que é um termo mais usado aqui no Brasil, né? Que são as definições de menor ou mais Estado, intervenção ou menos, mais intervenção ou menos intervenção. Primeiro que isso é muito subjetivo, né? Por exemplo, se você fosse do século XVIII, provavelmente você ia querer intervenção estatal de você não deixar criança trabalhando 16 horas. E
eu acho que isso em fábrica, né? Eu acho que isso todo mundo concorda, né? Mas esse foi um dos primeiros pontos dos socialistas na Europa, no século XVIII, só para vocês entenderem. 18 não, 19, desculpa. Ou seja, não existe um ponto que é isso é muita ou isso é pouca intervenção estatal. Isso depende do tempo, depende do povo, etc. Ou seja, são conceitos relativos, como a gente já viu alguns aqui, né, no canal. A social-democracia, que é o que eu acredito, ela diz que o Estado ele deve promover o bem-estar social, que é você entregar os bens por exemplo, você dar garantia de uma economia equilibrada, ah, de melhor renda para as pessoas. E enquanto os liberais eles pensam que quem deveria fazer isso é o mercado. Eu acredito que o Estado ele deve prover algumas coisas, por exemplo, a saúde e a educação, como eu disse. E como eu acredito em papel, em funções do Estado, eu acho que na verdade esse tipo de coisa, não só isso, até mesmo correio, ou na verdade as maiores funções do dia a dia da população, eu acredito que as pessoas têm que ter acesso a esse tipo de coisa. Não importa que pelo mercado ou pelo Estado. Eu acredito que o Estado ele garante mais pessoas serem inclusas ah, nesses serviços. E é por isso que eu prefiro alguma intervenção estatal maior, igual são dos países da social-democracia, tipo a Suíça, a Holanda, etc. Mas não quer dizer que eu descarte o liberalismo, ou o conservadorismo. Estou usando o liberalismo que ele é mais contra-argumentativo, né? Um contraponto melhor. Mas, mas eu simplesmente, se o liberalismo pelo mercado, por exemplo, oferecer que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de serviço, eu vou ser liberal, tá? Porque para mim não é questão ideológica isso não, isso é uma questão nesse sentido utilitarista mesmo. Eu quero saber qual que funciona. Eu quero saber se no final das contas a comida vai chegar na boca de todo mundo. Então é um pensamento muito mais até eu acho que é até empático, não sei se utópico meu, sobre o papel do Estado. É porque eu acho que quando eu vejo que isso funciona melhor, eu vejo que isso funciona mais. Eu não sou a favor de um Estado totalitário ou de um Estado que intervenha demais na economia, apesar disso ser relativo, né? Mas o que é diferente, só pra vocês entenderem, no caso do Brasil, tá? Porque eu acho que no Brasil, tanto o privado quanto o público, eles são meio que ruins, assim. Você vê estrada pública e estrada privada, eles no final das contas se unem para os dois cobrarem de você, um por pedágio e o outro por imposto. No Brasil, meio que as coisas não funcionam, né? Com exceção do SUS, tá? Mas enfim, eu acho que eu só quis falar mesmo, não deixar sem vídeo. Acabei fazendo um vídeo longo porque eu não tinha roteiro. Mas enfim, a leitura que eu vou indicar para vocês é o Leviatã, do Thomas Hobbes. E também, se vocês quiserem ler um pouco sobre liberalismo, A Riqueza das Nações, de Adam Smith. E leiam, porque a mente precisa de livros, assim como a espada precisa da pedra para ser bem afiada.